Ok, central do Reddit. Preparem o café, ou a cerveja, dependendo do horário, porque a história é longa, cheia de reviravoltas e com aquele temperinho de drama familiar que só a gente entende. Segura essa bomba que explodiu no meu colo e mudou minha vida. Meu nome é Matheus, 28 anos, contador aqui na Terra da Coxinha, Sorocaba, SP. E por anos, eu fui o filho banco, o resolve tudo, o quebra-galho oficial da minha família. Mas um dia das mães específico, a casa não só caiu, ela implodiu. E a poeira ainda tá baixando. E aí, galera? Beleza? Aqui é o Matheus. Tenho 28 anos, sou contador, moro sozinho num AP que lutei pra caramba pra comprar aqui em Sorocaba. Minha vida profissional tá nos eixos, consegui uma estabilidade que sempre sonhei. Mas a vida pessoal... a vida pessoal é um novelo emaranhado que só recentemente comecei a tentar desenrolar, ou talvez cortar de vez. O nó principal? Minha família. Ou melhor, a dinâmica que se estabeleceu desde que minha mãe, Cláudia, casou de novo. Para entenderem o tamanho do estrago, preciso voltar um pouco no tempo. Cresci no Jardim Simos, bairro de classe média aqui de Sorocaba. Sabe aquela infância? De rua de terra batida, jogar bola no campinho improvisado, ouvir o carro do sorveteiro e correr para pedir dinheiro pra mãe? Era quase isso. Minha mãe me teve muito nova, com 17 anos. Meu pai biológico sumiu no mundo antes mesmo de eu aprender a falar pai. Então, por quase uma década, éramos só nós dois. E minha avó, que ajudava enquanto ela ralava como caixa de supermercado. Lembro dela chegando cansada, com cheiro de produto de limpeza e pão fresco da padaria do mercado, me abraçando e dizendo: "Você é meu homenzinho, meu mundo inteiro." E eu, com meus 7, 8 anos, acreditava piamente. Éramos uma dupla imbatível contra o mundo, ou assim eu pensava. Tudo começou a mudar quando eu tinha uns 10 anos. Minha mãe conheceu o Jorge. Ele era mecânico, tinha uma oficina pequena perto de casa. No começo parecia um cara legal, quieto, trazia pão de queijo no domingo de manhã. Lembro de pensar ingenuamente: será que agora vou ter um pai? Mal sabia eu que, na verdade, estava começando a me tornar invisível. O namoro engrenou rápido, ele já passava os fins de semana lá em casa, e logo depois veio a notícia. Minha mãe estava grávida. O Isaac, meu meio-irmão, nasceu pouco tempo depois. A chegada do Isaac foi como um furacão. De repente, a casa girava em torno dele. Jorge, que nunca tinha demonstrado muito entusiasmo comigo, virou um paizão babão. Minha mãe, coitada, acho que estava tão feliz por finalmente ter a família de comercial de margarina que sonhava, que não percebeu, ou não quis perceber, que eu estava sendo empurrado para escanteio. As fotos na estante mudaram. Saíram as minhas da escolinha, entraram as do Isaac no carrinho, Isaac tomando banho, Isaac fazendo qualquer coisa. O meu homenzinho virou o Matheus. As conversas eram sobre as gracinhas do Isaac, as noites mal dormidas por causa do Isaac, o futuro brilhante do Isaac. Eu era o garoto que dividia o quarto, que antes era só meu, o que tinha que entender que agora a atenção era dividida, leia-se, direcionada para ele. O lembrete ambulante do Maldossap, passado solteiro da minha mãe. Não foi de propósito, acho. Não quero pintar minha mãe como uma vilã de novela mexicana. Acredito que ela estava sobrecarregada, tentando equilibrar as contas, o novo casamento, o bebê. Mas a consequência foi que eu comecei a me sentir um estranho na minha própria casa. Festinha de aniversário? Era conjunta, mas o bolo era do tema preferido do Isaac. Reunião de pais na escola? Jorge ia na do Isaac. Minha mãe raramente conseguia ir na minha. E as comparações? Nossa, Matheus, por que você não é estudioso como o Isaac? Matheus, ajuda seu irmão, você já é grande. Eu me encolhia, tentava agradar, tirava notas boas, ajudava em casa, tudo para ouvir um elogio, um reconhecimento. Raramente vinha. Quando comecei a trabalhar, ainda bem jovem, como auxiliar de escritório para ajudar nas contas, porque a oficina do Jorge vivia no vermelho, a dinâmica mudou de novo. Eu não era mais só o filho mais velho, virei o filho que ajuda. E essa ajuda foi se tornando obrigação. Começou com um: Matheus, empresta aí R$ 50 para completar o gás. Passou para: filho, a conta de luz veio alta esse mês, pode dar uma força? E até chegar ao ponto de eu assumir silenciosamente várias despesas fixas da casa deles. Aluguel, quando ainda moravam de aluguel, parcelas de alguma coisa que o Jorge inventava de comprar, e mais recentemente, a prestação do Celta 2010, que compraram pro Isaac ir pra faculdade. Faculdade essa que ele vivia faltando. Eu fazia. Por quê? Por um misto de culpa, de obrigação internalizada e pela esperança idiota de que talvez minha utilidade me rendesse algum afeto, alguma consideração. Eu queria pertencer àquela família de alguma forma, mesmo que fosse como o provedor, silencioso. Comprava presentes caros nos aniversários deles, mesmo sabendo que o meu seria lembrado com um parabéns apressado no WhatsApp. Viajei com eles uma única vez pra Praia Grande num feriado prolongado e me senti tão deslocado, tão peça extra, que nunca mais aceitei convites que também rarearam. Eles faziam churrascos, festas de fim de ano, e eu muitas vezes só ficava sabendo pelas fotos que o Isaac postava no Instagram, com legendas tipo "Família reunida". Eu não estava lá. Mas eu insistia. Ligava, mandava mensagem, oferecia ajuda antes mesmo de pedirem.
Uma vez consegui uma entrevista pro Jorge numa concessionária grande, usando um contato meu. Ele conseguiu a vaga, melhorou de vida, mas nunca me agradeceu diretamente. Ouvi minha mãe comentando com uma tia que o Jorge deu sorte, arrumou um emprego ótimo. Engoli seco e fingi que não era comigo. Essa era a bagagem emocional que eu carregava naquele fatídico Dia das Mães. Nas semanas anteriores, por algum motivo, eu tinha me permitido ter um pingo de esperança. Minha mãe tinha me ligado para perguntar uma dúvida sobre o imposto de renda. Claro. Mas no final da ligação perguntou como eu estava, se estava me cuidando. Foi rápido, superficial, mas foi o suficiente para acender uma fagulha em mim. Talvez agora, com o Isaac mais velho, as coisas se acalmem, pensei. Talvez ela sinta minha falta. Então decidi caprichar no presente. Não era só para cumprir tabela. Era uma tentativa, talvez a última, de reconexão. Fui numa floricultura. Chique no centro, escolhi um buquê de lírios brancos e rosas, as preferidas dela, ou as que eu lembrava serem as preferidas dela na minha infância. Rodei 3 farmácias e 2 lojas de cosméticos até achar aquele perfume, o essencial, da Natura, o tradicional que ela usava quando eu era pequeno e que me trazia uma memória olfativa de segurança, de colo. E a carta. Ah, a carta. Peguei um papel bonito, minha melhor caneta, e escrevi. Não era uma cobrança, era um desabafo contido, uma declaração de amor filial apesar de tudo. Falei das dificuldades que ela passou, reconheci os sacrifícios, pelo menos os que eu conhecia. Disse que a amava e que sentia falta da nossa antiga cumplicidade, mesmo que as circunstâncias tivessem nos afastado. Coloquei num envelope vermelho vibrante. Era meu coração ali, exposto. Cheguei para o almoço pontualmente às 12h30. A casa estava impecável, como sempre em ocasiões especiais. Cheiro de feijoada no ar, aquela que só ela sabia fazer, tenho que admitir. Caipirinha de limão cravo na jarra de vidro sobre a mesa forrada com toalha de chita florida. Parecia um cenário de festa junina fora de época. Mas a atmosfera estava pesada. Nossa, você veio? Foi o bem-vindo dela, enquanto ajeitava um arranjo de flores artificiais no centro da mesa. O tom não era de surpresa feliz, era de constatação burocrática. Entreguei as flores e o perfume. Ela pegou o buquê sem muito entusiasmo. Ah, obrigada, filho. Põe ali no tanque para não sujar aqui. E olhou pro perfume com a mesma expressão de quem recebe uma conta de água. Nossa, esse essencial ainda existe? Comentou sem emoção. Sim, mãe. Procurei bastante para achar o clássico. Tentei sorrir. Mas o sorriso já saiu meio torto. Ela deu de ombros e voltou a arrumar a mesa. Isaac estava na sala, esparramado, no sofá, mexendo no celular. Me cumprimentou com um aceno de cabeça e um "E aí, Theo?" Jorge estava na churrasqueira, no fundo, com um primo dele, falando alto sobre futebol e política. Ninguém me ofereceu uma cerveja, uma caipirinha. Me servi de um copo de suco de caju de caixinha que estava na geladeira. Sentei à mesa. Meu lugar não tinha o porta-copos personalizado com o nome que os outros tinham. Pequenos detalhes que gritavam, "Você não é um de nós." O almoço foi um show de microagressões e indiferença. Jorge perguntou do meu trabalho, mas antes que eu pudesse terminar de explicar um projeto novo, ele já estava reclamando do preço da picanha com o primo. Isaac fazia piadinhas sobre minha vida de solteiro. Tá pegando quem, Theo? Ou só trabalhando? Mesmo? E minha mãe ria, cúmplice. Tentei puxar assunto sobre uma série que eu sabia que ela gostava. Ela respondeu monossilabicamente, mais interessada em ver se o arroz não tinha queimado. Em determinado momento, criei coragem. Levantei, fui até ela e entreguei o envelope vermelho. Mãe, isso é pra você, com carinho. Ela pegou o envelope como quem pega um panfleto na rua, olhou rapidamente e colocou de lado, perto do saleiro, sem nem comentar. Isaac soltou um "E... cartinha de amor? Que fofo!" Senti meu rosto queimar. É só um agradecimento, Isaac, respondi, tentando manter a compostura. O assunto morreu ali. Terminamos de comer. Enquanto ajudava a tirar os pratos, porque, claro, essa parte sempre sobrava pra mim, vi minha mãe juntando os restos de comida, guardanapos sujos e meu envelope vermelho, ainda fechado, junto com as embalagens vazias. Ela fez uma bola com tudo e levou em direção à área de serviço que dava pra garagem. Vou levar o lixo pra fora que amanhã o lixeiro passa cedo, disse ela, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Fiquei paralisado na cozinha. Eu ouvi direito? Ela ia jogar minha carta fora, sem nem ler? Uma náusea subiu pela minha garganta. Disfarcei, disse que ia ao banheiro, mas dei a volta pela lateral da casa e espiei pela fresta da porta da garagem. Aquela de alumínio branco, meio amassada na base. O sol da tarde entrava em faixas, iluminando a poeira e os 2 latões de lixo verdes, já na calçada, esperando a coleta. E lá estava. Numa sacola preta de supermercado, meio rasgada, junto com cascas de laranja, ossos da feijoada e a embalagem do pudim, estava o buquê de flores, amassado. Ao lado, a caixa do perfume essencial, também jogada de qualquer jeito. E por cima de tudo, o envelope vermelho, minha carta, meu coração, no lixo. Não sei descrever o que senti. Não foi só raiva. Foi um tipo de dor oca, profunda,
A confirmação. Final de algo que eu negava há anos. Para ela, eu era descartável. Meu esforço, meu carinho, minhas palavras. Tudo era lixo. Literalmente. Fiquei ali, escondido, vendo aquela cena por alguns segundos que pareceram horas. Meu sangue fervia, mas ao mesmo tempo, um frio percorria minha espinha. A adrenalina me fez agir por impulso. Esperei minha mãe voltar. Pra dentro, dei a volta novamente. Abri a porta da garagem com cuidado e, tremendo, resgatei meus presentes daquela sacola fétida. O cheiro de lixo misturado ao perfume doce foi a coisa mais triste e revoltante que senti na vida. Peguei o buquê murcho, a caixa do perfume suja e o envelope vermelho amassado, ainda lacrado. Voltei pro meu carro que estava estacionado na rua. Joguei aquela prova do crime no banco do passageiro. Liguei o carro, mas não consegui sair dali imediatamente. Fiquei olhando para o envelope vermelho. O que eu tinha escrito ali? Algo como: Mãe, sei que a vida nos levou por caminhos diferentes, mas quero que saiba que o amor que sinto por você permanece. Lembro com carinho de quando éramos só nós dois. Reconheço seus sacrifícios, e apesar das nossas diferenças, você sempre será minha mãe. Te amo. Mateus. Patético, ingênuo, doloroso. Dirigi para casa num estado de transe. Não me despedi, não mandei mensagem, não fiz cena. Apenas desapareci, como tantas vezes me senti naquela casa. Chegando ao meu apartamento, coloquei os presentes resgatados sobre a bancada da cozinha. As flores já estavam morrendo, o perfume parecia zombar de mim. E a carta? Ah, a carta era o símbolo da minha estupidez. Passei a noite em claro. Não, era raiva, não era tristeza. Era uma clareza fria, cortante. Aquele tipo de clareza que chega quando você finalmente para de esperar o impossível. Percebi que eu tinha passado quase 2 décadas tentando comprar um lugar numa família que nunca me quis de verdade. Eu era o step, o caixa eletrônico, o lembrete inconveniente. E eles não faziam a menor questão de disfarçar. Jogar meus presentes no lixo foi apenas a gota d'água, a confirmação visual do meu status ali. E foi ali, na madrugada silenciosa, do meu apartamento, olhando para aqueles objetos ultrajados na bancada, que a decisão se solidificou. Não seria mais o capacho, não seria mais o trouxa. Se eles me tratavam como lixo, eu ia parar de me oferecer. Mais do que isso, eu ia mostrar a eles o valor do lixo que eles descartaram tão facilmente. Abri meu notebook. A vingança, dizem, é um prato que se come frio. A minha seria servida via home banking e e-mail. Primeiro passo: as contas. Entrei no site da CPFL, da Sabesp, da NET, claro, do gás encanado. Todos os débitos automáticos que eu, o filho bonzinho, tinha colocado na minha conta para ajudá-los, foram cancelados. Um por um. O clique do mouse soava como música aos meus ouvidos. Para cada cancelamento confirmado, um peso saía das minhas costas. Segundo passo, o Celta do Isaac. Eu adiantava a parcela do financiamento todo mês, via Pix programado. Fui lá no app do banco e cancelei a programação. Que o príncipe aprendesse a pagar pelas próprias coisas. A sensação de alívio foi imensa. Era como tirar uma mochila de pedras das costas. Terceiro passo, a cereja do bolo podre. Abri meu e-mail e redigi uma mensagem para minha mãe. Simples, direta e calculadamente. Cruel. Assunto: presente Dia das Mães. Texto: Oi mãe, tudo bem? Só passando para avisar uma coisa que esqueci de comentar ontem. Dentro daquele envelope vermelho que te dei, junto com a carta, eu tinha colocado um dinheiro. Era uma ajuda extra para vocês. Pensei em colocar ali para ser uma surpresa, talvez para ajudar com as parcelas do carro do Isaac ou alguma outra conta. Não era muito, mas era de coração. Espero que você tenha visto antes de... Bom, você sabe. Tomara que não tenha se perdido junto com o resto das coisas que foram pro lixo lá na garagem. Beijo, Mateus. Cliquei em enviar. O swoosh do e-mail partindo foi quase orgásmico. Eu sabia que não tinha dinheiro nenhum no envelope, mas eles não sabiam. E a dúvida, a possibilidade de terem jogado dinheiro fora junto com meus sentimentos, era a minha pequena e venenosa vingança. Deixei que a ganância e o desespero fizessem o resto. Não precisei esperar muito. Na manhã seguinte, meu celular começou a vibrar sem parar por volta das 8 horas. Era minha mãe. Primeiro mensagens no WhatsApp. Mateus, que dinheiro? Filho, pelo amor de Deus, tinha dinheiro na carta? Quanto era? Eu não vi nada. Meu Deus, o lixeiro já passou hoje cedo. Mateus, me responde. Depois, as ligações. 1, 2, 5, 10. A tela acendia com o nome mãe, e eu sentia um prazer sombrio em ignorar. Deixei cair na caixa postal. Os recados eram puro pânico. A voz embargada, quase chorando, perguntando quanto dinheiro era, dizendo que ia remexer o lixo da rua, tarde demais, implorando para eu retornar. No meio da manhã, veio mensagem do Jorge. Mateus, que história é essa de dinheiro na carta? Sua mãe está desesperada. Isso é algum tipo de brincadeira infantil? Seja homem e fale a verdade. A hipocrisia dele me enjoou. Ignorei solenemente. Depois, foi a vez do Isaac, o príncipe, entrar em cena com um áudio no WhatsApp. Aí, Theo, beleza?
Cara, seguinte. A mãe tá aqui chorando, falando que jogou o dinheiro fora. Que parada é essa, véi? Sério mesmo que você fez isso? Mó mancada, hein? E outra, a parcela do Celta não caiu, o que houve? Dá um toque aí. A naturalidade com que ele cobrava a parcela que eu pagava me deu mais certeza ainda de que eu tinha feito a coisa certa. Deletei o áudio sem responder, mas eu não tinha acabado. Havia mais um passo no meu plano silencioso. Abri meus contatos profissionais e selecionei 3 nomes. Um gerente de banco que eu tinha apresentado ao Jorge para facilitar um empréstimo para a oficina, que nunca saiu do papel. Um fornecedor grande de peças automotivas que eu indiquei para ele na época da concessionária, e um cliente antigo meu que tinha virado cliente do Jorge por minha causa. Mandei mensagens discretas, porém eficazes para cada um. Oi, nome. Tudo bem? Passando rápido só para te dar um toque pessoal. Por questões minhas, prefiro não ter mais meu nome diretamente associado às atividades profissionais do Jorge. Sobrenome, ok? Nada contra ele, apenas um realinhamento meu. Qualquer coisa, estou à disposição. Abraço, Matheus. Não acusei ninguém de nada. Não fiz fofoca. Apenas me desvinculei. No mundo dos negócios, especialmente numa cidade como Sorocaba, onde todo mundo se conhece, uma mensagem assim vinda de um contador conhecido pela seriedade. Era o suficiente para acender um sinal de alerta. Quem se afasta de alguém de repente, sem motivo aparente? Provavelmente tem um motivo que não pode ser dito. A desconfiança estava plantada. As semanas seguintes foram um misto de silêncio tenso da minha parte e desespero crescente do lado deles. As contas de luz, água e internet foram cortadas por falta de pagamento. Recebi ligações de números desconhecidos. Eram eles tentando furar meu bloqueio. Não atendi. Soube por uma prima, a única com quem ainda mantenho contato esporádico, que o Jorge estava tendo problemas no trabalho, que o clima estava estranho, que ele tinha perdido um cliente importante. Bingo. Pouco tempo depois, a mesma prima comentou que o Isaac estava andando de ônibus, que tinha dado um tempo no carro para economizar. Sorri discretamente. O ápice foi quando minha mãe apareceu de surpresa no meu trabalho. Ignorou a recepção. Subiu direto e bateu na porta da minha sala. A secretária ficou sem saber o que fazer. Pedi para ela entrar. Estava visivelmente abatida, olheiras profundas, mas com uma raiva contida nos olhos. Matheus, precisamos conversar, ela disse, a voz embargada. Sobre? Perguntei, frio como um iceberg. Sobre tudo isso, as contas cortadas, essa história do dinheiro. O Jorge perdeu o emprego. Você tem noção do que você fez? Eu? O que eu fiz, mãe? Ou o que vocês fizeram durante anos e que eu cansei de aceitar? Jogar um presente fora não justifica destruir a vida da sua família. Ela quase gritou. Ah, agora somos família? Ironizei. Quando era para pagar as contas, para resolver os pepinos do Jorge, para adiantar a parcela do carro do Isaac, aí era família. Mas na hora de um almoço de Dia das Mães, na hora de ler uma carta escrita com o coração, na hora de me incluir nas fotos e nos planos, eu era o quê? O parente pobre, o filho bastardo, o caixa eletrônico. Me diz você, mãe. Isso não é verdade. Você está sendo cruel. Ela começou a chorar. Cruel? Levantei a voz pela primeira vez. Cruel foi o que vocês fizeram comigo por 18 anos! Desde que o Jorge entrou naquela casa, eu virei um fantasma. Cruel foi encontrar meu presente, minha carta de amor pra você, jogada no lixo como se fosse resto de comida. Você tem ideia do que eu senti naquele momento? Não, você não tem. Porque pra você, eu era só conveniente. Mas tinha dinheiro lá, ela insistiu, agarrando-se à mentira. Não, mãe, não tinha, confessei, olhando no fundo dos olhos dela. Não tinha dinheiro nenhum. Aquilo foi só pra vocês sentirem por um segundo o que é perder algo que talvez tivesse valor. Assim como vocês me fizeram sentir que eu não tinha valor nenhum. Ela ficou pálida. O choro parou. Ela me olhou com uma mistura de choque, raiva e talvez, só talvez, um lampejo de compreensão. Mas durou pouco. Você é um monstro, ela sussurrou. Não, mãe. Eu sou só o resultado do que vocês fizeram de mim. Agora, se me der licença, tenho trabalho a fazer. Ela saiu da minha sala batendo a porta. Foi a última vez que nos vimos pessoalmente. Meses se passaram. Fui promovido. Mudei para um apartamento melhor, com uma varanda onde finalmente consigo ter minhas plantas, coisa que nunca pude ter na casa deles. Reatei amizades antigas, fiz novas. Comecei a fazer terapia para lidar com toda essa bagagem. Minha tia Sandra, irmã da minha mãe, me liga de vez em quando. Disse que minha mãe e Jorge estão morando de aluguel num lugar bem mais simples, que Isaac trancou a faculdade e está trabalhando de entregador. Ela não me culpa, diz que a Cláudia colheu o que plantou por anos. Recebi uma mensagem de um número desconhecido há algumas semanas. Era minha mãe. Filho, soube que você está bem. Fico feliz. Se um dia quiser conversar, me procure. Sinto sua falta. A mensagem não tinha pedido de desculpas. Não tinha reconhecimento do erro, só aquela tentativa vaga de reabrir uma porta que eu tranquei e joguei a chave fora. Apaguei a mensagem sem responder. Às vezes, na calada da noite, me pego pensando, será que exagerei?
A mentira do dinheiro, a sabotagem sutil no trabalho do Jorge, foi vingança mesquinha? Eu deveria ter sido o adulto maduro, ter apenas me afastado em silêncio, sem causar mais dor? Mas aí eu lembro daquele envelope vermelho amassado, sujo de lixo. Lembro da sensação de ser invisível por quase 2 décadas. Lembro do "você é só o filho que paga as contas". E a dúvida se dissipa. Não me orgulho de tudo que fiz. A mentira pesa um pouco. Mas a sensação de liberdade, de finalmente ter rompido esse ciclo tóxico, de ter me colocado em primeiro lugar pela primeira vez na vida, isso não tem preço. Eu não queimei a ponte. Eu só parei de tentar reconstruir uma ponte que eles mesmos dinamitaram há muito tempo. E ainda por cima, joguei os escombros fora. Então, comunidade da central do Reddit, eu pergunto a vocês. Fui o babaca por ter ido tão longe? Ou foi legítima defesa emocional depois de anos de negligência e desrespeito? O que vocês teriam feito no meu lugar? Mandem a real.